O que a lâmpada elétrica fez é bastante revolucionário. Ela estendeu o nosso dia noite adentro e permitiu que continuássemos com o nosso ritmo cada vez mais frenético. As lâmpadas elétricas são tão necessárias em nossas vidas que as vendas anuais excederam 4 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. Elas podem até ser vistas da Lua. Mas você já parou para pensar como se produzem as lâmpadas que nós nem percebemos? Como elas são feitas? As lâmpadas parecem ter um formato bem simples. Fios minúsculos enrolados e montados dentro de pequenos bulbos de vidro. Mas olhe outra vez. Cada filamento feito de tungstênio se aquece a até incríveis 2.500 graus centígrados. O bastante para o tungstênio gerar uma luz branca brilhante e quente o bastante para derreter o ouro. A luz vem da eletricidade, que passa através de um circuito de fios delicadamente espiralado. Quanto mais grossos os fios, maior a quantidade de energia que passa através deles. A única coisa que poderia pôr fim a essa reação incrível é o oxigênio. O oxigênio é o inimigo. Ele faria o tungstênio queimar num piscar de olhos e por isso o bulbo de vidro é tão importante. Algo que os fabricantes sabem muito bem. Uma das maiores fábricas do mundo a produzir o bulbo padrão de formato clássico é a fábrica da Philips, em Piła, na Polônia. 3.600 pessoas trabalham aqui e a demanda pelas lâmpadas deles é tão grande que trabalham em turnos 7 dias por semana, 24 horas por dia. Algo que não poderiam fazer sem as lâmpadas, é claro. No ano passado, eles fizeram mais de 500 milhão de lâmpadas, usando tungstênio suficiente para se viajar 12 vezes até a Lua. Aqui, a produção da lâmpada não começa com o filamento de metal, começa com o próprio bulbo. O vidro é feito com uma mistura de caldo calcário, potassa, uma espécie de soda natural, e areia. E a fábrica consome toneladas deles. A cal estabiliza o vidro quando ele derrete e a potassa reduz a temperatura necessária para derretê-lo. Milhares de toneladas de areia são usadas todo ano. Todos os ingredientes são misturados e postos em uma fornalha gigante do tamanho de um prédio de escritórios. Mas o ingrediente final e mágico é, por incrível que pareça, o próprio vidro. O vidro quebrado e reciclado, conhecido como cullet, aumenta a velocidade do processo de fundição, reduzindo a quantidade de energia necessária para derreter os ingredientes. Mesmo com o cullet, é necessário chegar a temperaturas de 1.600 graus centígrados, mais quente do que a lava derretida. Dentro da fornalha, quando os materiais são despejados, eles derretem quase que imediatamente e uma coisa engraçada acontece. A essa temperatura, uma corrente de convecção natural faz com que o vidro fundido escorra através da fornalha sozinho. O vidro derretido deixa a fornalha e é despejado em uma máquina moldadora. A alta pressão bombeia jatos de ar dentro das lâmpadas para dar o seu formato final e alisar o vidro dentro do molde. Neste estágio, o vidro ainda está em estado bem líquido. Mas um ato delicado acontece aqui. Se o vidro esfriar muito rápido, ele se quebra. Então, cada lâmpada é colocada em uma longa esteira rolante e levada através de uma série de fornos de resfriamento que irão resfriando as lâmpadas aos poucos até 90 graus centígrados. E isso revela o calcanhar de Aquiles do vidro. Ele se quebra muito fácil. Parece inacreditável que o manejo grosseiro não o quebre a cada estágio do processo. Entretanto, a Philips inventou uma série de técnicas simples, mas eficazes para evitar que isso aconteça. Em primeiro lugar, uma esteira rolante que treme. Parece loucura, mas essa máquina vibratória seleciona as lâmpadas, separando as lâmpadas fracas das lâmpadas fortes.
Se for fraca demais e se quebrar com o movimento, a lâmpada cairá sob a esteira rolante. É como a evolução. Só os fortes sobrevivem. E aquelas que quebrarem voltarão para a fornalha como cullet. É um ciclo que produz 50 mil bulbos de vidro por hora. E isso representa um número fenomenal de 15 bulbos por segundo. Esta cachoeira de vidro tem um segredo. Cada vez que uma gota cai, nunca é grande o bastante para provocar danos. E isso acontece em muitos lugares ao longo da esteira rolante. E não são apenas os bulbos padrões que são feitos aqui. A fábrica produz mais de 300 tipos. A produção do tubo fluorescente envolve um procedimento totalmente diferente. Tirar o vidro fundido diretamente da fornalha, moldá-lo em formato de tubo e daí arrastá-lo 50 metros ao longo da esteira rolante para fazer um único tubo enorme de vidro. Então são cortados e aquecidos para serem moldados nos tamanhos certos. Há 12 anos eu faço lâmpadas fluorescentes. Nesse tempo, cheguei a fazer 170 quilômetros de tubos. São 4 vezes a volta ao redor da Terra. Enquanto a produção diminui na linha dos fluorescentes, de volta aos bulbos padrões, uma esteira rolante os leva até o próximo estágio da história. No momento, eles são apenas cascas vazias. Logo, se tudo der certo, eles conterão luz. E é incrível como isso é feito. É incrível pensar que simples produtos químicos e metais conseguiram transformar a ideia de mais de 100 anos atrás de que a eletricidade pudesse criar uma luz sustentável dentro de uma lâmpada. Fazer o elemento interior do bulbo envolve um balé de mecanismos. Ele reúne o que chamam de haste do vidro, com filamentos de condução e de sustentação. Posteriormente, todos eles agem para manter o fio de tungstênio no lugar. A haste é aquecida para chegar a um ponto de fusão em que os fios podem ser adicionados. Daí ela é grampeada e então resfriada gradualmente para reduzir qualquer chance de quebrar. É isso que os inspetores não querem ver. Pequenas linhas roxas significam que o vidro é potencialmente fraco. E se esse for o caso, ele volta para a fornalha. Contudo, antes que o casamento da haste dentro do bulbo aconteça, ainda fica faltando uma coisa essencial: o próprio filamento de tungstênio. O tungstênio é o único metal capaz de produzir luz continuamente. Qualquer outro metal perderia a energia em minutos, ou, na melhor das hipóteses, em algumas horas. E é de se admirar que os ingredientes principais da lâmpada elétrica não tenham mudado desde que Thomas Edison aperfeiçoou o seu potencial há mais de 120 anos. O filamento na lâmpada elétrica é feito de fios. Quando esticados, tem 1 metro de comprimento. As pessoas não percebem quantas máquinas e processos complexos são necessários para produzir isso. Mas o problema é que a maioria dos metais derrete antes de alcançar a temperatura necessária para se produzir luz, ou então queimam muito depressa. Mas não o tungstênio. O tungstênio ilumina quando é aquecido a 1.300 graus centígrados. O problema com o tungstênio, entretanto, é que para funcionar, ele não pode chegar perto do oxigênio. Por isso é essencial que o bulbo seja mantido no vácuo. E há 2 segredos que explicam por que o filamento de tungstênio brilha mais do que qualquer outro metal. Primeiro, quando ele é ligado à haste, é mergulhado em Getter, um produto químico que queima qualquer oxigênio que possa haver dentro da lâmpada, no momento em que é acesa pela primeira vez. Antes do segundo segredo ser revelado, há uma cerimônia de casamento. A haste e o bulbo são finalmente ligados.
O segundo segredo é que assim que a lâmpada é fechada, um gás chamado argônio é bombeado dentro dela. Isso retira todo o oxigênio restante e aumenta a vida do tungstênio. Mas não é infalível. Ainda existe a chance de o oxigênio encontrar algum canto para se esconder. Teremos que esperar para saber se a lâmpada irá acender ou se restou algum oxigênio para queimar o tungstênio. Pouco antes de a lâmpada ser acesa pela primeira vez, o soquete é fixado e soldado ao bulbo e os contatos são soldados nele. Agora é o momento pelo qual este bulbo esperava quando a lâmpada é acesa pela primeira vez. Foi uma longa viagem através da fornalha e ao longo de todas as esteiras. Se o processo funcionar, sairá um jato de fumaça do getter e não haverá oxigênio na lâmpada. Se não, a lâmpada queimará. Observe o nascimento da lâmpada. O gerente da fábrica, Gregor Lozinchik, ronda-a como um urso, ouvindo a música de todas as máquinas em funcionamento, e há algo que ele acha incrível. Diariamente eu observo um produto que existe há 120 anos e todos os dias eu imagino por que ele mudou tão pouco, enquanto o processo de produção mudou tanto. Tanto tempo e tão poucas mudanças. Mas a mudança está a caminho. Depois de toda essa tecnologia, design e esforços de fabricação, por incrível que pareça, a lâmpada elétrica padrão é, pelos padrões da atualidade, altamente ineficiente. É um aparelho sugador de energia que converte apenas 5% da eletricidade em luz. Os 95% restantes de energia são desperdiçados em calor e luz infravermelha, invisível ao olho humano. Outros tipos de lâmpadas estão sendo projetados para serem bem mais eficientes. Lâmpadas fluorescentes duram 20 vezes mais e transmitem 75% a mais de luz. Cada uma delas é um compartimento químico que também produz a luz ultravioleta invisível. Mas com a luz fluorescente, fósforo em pó reveste o interior do tubo, que reage com os produtos químicos para produzir luz visível. Mas as lâmpadas elétricas do futuro podem depender do mesmo elemento químico que impede as assaduras nos bebês, o óxido de zinco. Ele pode ajudar a converter a eletricidade em luz com 10 vezes mais eficiência e durar 10 vezes mais do que a lâmpada padrão, reduzindo o consumo de eletricidade no planeta em mais da metade. Só nos Estados Unidos isso representaria uma economia de 35 bilhões de dólares. Isso assim que a clássica lâmpada elétrica tradicional for abolida de uma vez. As próprias pessoas que fazem agora essa obra de arte enganosamente simples ainda poderão se referir à lâmpada elétrica como uma peça de museu, um ícone antiquado do século XX. Hoje à noite, confira nossos melhores programas em Discovery Apresenta.